Começar, pessoal, olha só. Então, vamos, só para a gente se situar, tá? A Amanda está chegando hoje, não assistiu a nenhuma aula anterior. A gente vai fazendo um formato, Amanda, de bem sequencial. Então, a gente optou por estudar mecânica e eletricidade. A gente está tendo mecânica de 2 às 4, eletricidade de 5 às 7, toda sexta-feira. Então, na mecânica, a gente está na 9ª aula. Até a aula passada, a gente estava chamando de aula 8 de cinemática. A cinemática faz parte da mecânica, terminamos cinemática, e a partir de agora a gente está ingressando na dinâmica, o segundo assunto da mecânica que a gente vai abordar. Esse daqui é um dos assuntos mega importantes, né? A Larissa sabe até disso, né? A gente estava conversando outro dia sobre as estatísticas do vestibular. Se vocês quiserem, depois eu até mostro para vocês como é que é a estatística. Eu estava estudando os 3 últimos anos do Enem, das questões que caíram no Enem, hein, Carlos? Isso é bom para você. E eu me surpreendi com a frequência com que onda está caindo. Eu não sabia que onda estava caindo tanto. Então, nos últimos 3 anos, mecânica, eletricidade e ondas responderam por, no ano passado, 86% da prova foi mecânica, ondas e eletricidade. Em 2016, respondeu por 81%, e em 2015 por 71%, 72%, alguma coisa assim. Então, olhem a importância dos assuntos que a gente está estudando no momento. Eletricidade a gente vai praticamente terminar na semana que vem, e mecânica não, mecânica é muito grande, ao longo do ano inteiro a gente vai estar conversando sobre mecânica. Então, leis de Newton, dentro da dinâmica, é um dos assuntos mais importantes, porque ele vai, os assuntos que vêm à frente de leis de Newton depende muito das leis de Newton. Trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento. A gente tem que ter a noção muito boa do que a gente vai ver hoje para a gente prosseguir na mecânica, tá? Então, assistam a aula com atenção, anotem tudo que vocês acharem necessário. Essa aula vai estar disponível na área do aluno, não sei se a Amanda já conhece a nossa área do aluno, todas as nossas aulas são gravadas e estarão disponíveis na área do aluno. Carlos, que gosta muito de ficar revendo, Carlos, vale a pena, né? Pausar, se a gente conseguir hoje, se a aula fluir como eu desejo hoje, ir pausando, anotando tudo que é importante, essa aula é fundamental para o que vem pela frente, tá? Para os assuntos que vêm pela frente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu me planejei, vamos ver se a gente vai conseguir bater a meta, para falar de leis de Newton e as principais forças da dinâmica. Tá? Se a gente conseguir falar disso hoje, eu vou ficar bem tranquilo. Se não, a aula que vem a gente vai continuando, como a gente faz, né? A gente faz o planejamento para uma aula, se não dá tempo, a gente vai nas aulas, vai seguindo nas semanas subsequentes. A intenção é que tudo que seja falado, vocês absorvam. Então, se a gente precisar ir mais devagar, zero problema, tá? Vamos lá. Então, a participação de vocês é importante, tá? Como sempre, vamos junto. Então, vamos lá. Leis de Newton. Quantas são as leis de Newton? 3. 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5? 3. 3 leis de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Inércia. É lei da inércia. Isso aí, Carlos está afiado. Estudou, hein, Carlos? A primeira lei de Newton... deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, para a gente dar, para ficar maneiro. Quer ver, ó? Eu vou dar uma dividida no quadro em 3 partes. Assim, ó. Para a gente fixar. Então, são 3 leis de Newton. 1, 2, 3. Vamos lá. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Lei da inércia. O que diz essa lei, gente? O que é importante saber da lei da inércia? O corpo ele vai permanecer em repouso sem não sofrer nenhum tipo de como é que fala, impacto nele. Então, ele tende a permanecer em repouso. Só em repouso? A não ser que ele receba uma força externa. Isso, uma força externa diferente de zero. Mas quais são os estados... Vamos lá, aproveitando a fala do Carlos. O Carlos falou que repouso
é um dos estados... Vocês estão enxergando bem aqui, pessoal? Está tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Sim. Está todo mundo vendo, enxergando e ouvindo bem, né? Uhum. Beleza. Então tá, o Carlos já falou para mim que repouso é um dos estados da inércia. Existe algum outro estado de inércia ou só esse? Tem mais. Qual é o Movimento. outro? Alguém falou? MRU. Concorda, Carlos? Que MRU é um estado de inércia? É em linha reta, né? Uniforme em linha reta. Já estudamos isso. O que é MRU? Movimento retilíneo e uniforme. Por que o MRU é um estado de inércia se o corpo está em movimento? Ele não está na inércia, estou errado? Porque não tem aceleração. Ah, garota, porque não tem aceleração. Vamos melhorar? O que significa não ter aceleração? Qual é a relação da inércia com a aceleração igual a zero? A aceleração não vai atuar no corpo, então não vai tirar ele do movimento retilíneo uniforme. Vamos mais. Externa. Oi? É tipo a força externa. Olha só como é que eu enxergo. Tá certa você, tá? Não sei se você só enxerga, eu entendi o que você falou. Olha a minha ótica sobre a lei da inércia. Inércia, pessoal. Anota aí, Carlos, se você precisar, vocês prestem atenção assim, no que eu vou falar. Inércia é um estado em que você sozinho não consegue sair dele. Tá? Existe uma forma de enunciar a primeira lei de Newton que é assim, ó. Vou falar bem devagar. Um corpo, por si só, não é capaz de alterar o seu estado de repouso ou MRU. Um corpo por si... Vou anotar. Um corpo por si só, não é capaz de alterar. Para mim, a primeira lei está definida nessa frase aqui. O seu estado... Porque isso tudo que você falou, Larissa, tá ok, mas para mim é consequência do seu estado desse enunciado aqui, dessa maneira de enunciar. Vamos entender aqui, ó. Um corpo por si só não é capaz de alterar o seu estado de repouso ou MRU. Como assim, pessoal? Se eu pego um objeto e coloco em cima da mesa, né, olha aqui, ó, coloquei essa lapiseira em cima da minha mão, ok? Se eu não fizer nada, essa lapiseira vai ficar aqui por 200 anos, 300 anos, 1 milhão de anos. Por quê? Porque essa lapiseira, não, desculpa, essa pilô. Porque essa pilô, por si só, não é capaz de sair daqui. Não é verdade? Se a gente coloca alguma coisa numa superfície e solta essa coisa, esse corpo, não pode ser a gente, que a gente tem movimento próprio. Mas se a gente pega, por exemplo, um vaso e coloca em cima de uma mesa, esse vaso vai ficar em cima da mesa para sempre. Não é? Ah, não, professor. E se ventar? Se ventar, vai aparecer uma... Se ventar e a força resultante sobre ele for diferente de zero, ele se mexe. Tá? Isso o Carlos entendeu pelo que eu percebi. Agora, por que o MRU é também um estado de inércia? Porque imagina, por exemplo, uma pista de patinação no gelo, tá bom? Sem atrito nenhum, com aquele gelo lisinho, né? Com zero atrito. Se a gente joga um corpo numa pista de patinação, gente, esse corpo vai bater nessa pista e vai com uma velocidade constante sempre. Imagina a gente, ó, você sentou numa cadeirinha daquelas de esqui, imagina você esquiando num gelo numa superfície plana, paradinho. Cara, você vai ficar a vida inteira com essa mesma velocidade. Concordam? Por si só, o corpo não vai conseguir sair do estado de repouso e do estado de MRU. Mas, professor, por que MCU não acontece isso? É uma boa pergunta, não é? Por que no movimento circular a gente não considera que seja inércia? Porque aí vai ter aceleração. Qual a aceleração? Centrípeta. Isso mesmo, a garota fera, porque ele vai ter uma aceleração centrípeta. E a gente vai aprender daqui a pouquinho, pela segunda lei, né? Vamos falar da segunda lei rapidinho? O que diz a segunda lei, pessoal? É chamado... Como é que é o nome da segunda lei, hein? Princípio... Fundamental. Fundamental de quê? Não sei. Da dinâmica.
princípio fundamental da dinâmica. O que a segunda lei quer dizer? Quer dizer exatamente, ela vai nos auxiliar a entender como é que um corpo sai da inércia. O que diz a segunda lei? A força resultante sobre um corpo é sempre dada pela massa desse corpo, pela aceleração com que esse corpo vai estar andando. Força resultante é má. A gente brinca, ó, M vezes A. Toda força é má, M vezes A. Então, se a força resultante sobre um corpo é diferente de zero, esse corpo vai andar com certeza absoluta. Ou seja, se eu chegar aqui nesse corpo, nesse pilô que está em cima da minha mão, e fizer uma força que vença o atrito que está aqui, ó, esse corpo vai andar. Aí sim, ele vai estar saindo da inércia. No caso do MRU, MRU é um movimento que sozinho o corpo não consegue, mas se eu chegar e frear esse corpo, ele vai parar. Estou tirando ele da inércia. Se eu empurrar mais esse corpo, ele vai sair da inércia. Então, para que um corpo saia da inércia, sobre ele tem que aparecer uma força resultante diferente de zero. Aí, voltando no ponto que a Larissa colocou para a gente. No MCU, a gente já estudou isso, no movimento circular uniforme... Opa, o Gabriel chegou. Olha a hora aí, hein, Gabriel. Estou de olho em você, hein, ó. Atrasado, hein? Cascudão em você, hein, Gabriel? Vamos lá. Então, pessoal, no caso do MCU, como a Larissa colocou, existe MCU, Movimento Circular Uniforme. Acabamos de estudar isso. A aceleração tangencial vale quanto no MCU, pessoal? A aceleração tangencial vale quanto no MCU? Não sei. Aceleração tangencial é o que mesmo, hein? É a aceleração em cima da trajetória, ΔV sobre ΔT. Quanto vale a variação de velocidade em cima de uma trajetória circular uniforme? Quanto vale a velocidade, a aceleração em cima? O que acontece com a velocidade no movimento circular uniforme? Boa, Gabriel. É constante, o Gabriel escreveu. Se a velocidade é constante, quanto vale ΔV sobre ΔT? Zero, não vai ter variação de velocidade. Né? Lembrem, vamos lembrar, a aceleração tangencial é ΔV sobre ΔT. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Estudamos isso na aula passada, na última aula de cinemática. Então, olha lá, Larissa, no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial não vai existir. Por quê? Porque não vai ter variação de velocidade, vai ser zero. Mas a centrípeta vai existir, que é a aceleração que aponta para o centro. Olha onde eu quero chegar, pessoal. Se existe aceleração centrípeta, existe força resultante em cima de um corpo. Ou seja, esse corpo não está na inércia. Porque para ele estar na inércia, ele tem que, por si só, não alterar o seu estado de repouso, o MRU. Então, se, por exemplo, nesse movimento circular uniforme, Larissa, Carlos, Gabriel, Amanda, tudo que eu estou falando aqui foi muito pensado, tá? Eu estou pensando no Enem, que é a prova que todo mundo está querendo, está se preparando agora. O Enem, ele atualmente está muito ligado em conceito. Hoje você demora, dos 3 minutos que vocês têm para fazer uma prova do Enem, vocês demoram 2 pensando e 1 resolvendo. Então, o que tem que passar na cabeça da gente é toda essa variação de raciocínio em cima da matéria, possibilidades em cima da matéria, tá? Por isso que eu estou batalhando muito em conceito. Desde a primeira aula que a gente teve aqui, tá? Então, onde eu quero chegar? Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês e o conceito de inércia tem que estar muito forte. Então, voltando, se eu tenho um corpo em MCU, tá? E eu coloco um óleo numa pista, o corpo está dando voltas em torno de um ponto, né? E eu coloco óleo, esse corpo vai sair pela tangente. Ou seja, por si só, ele não consegue manter o estado de inércia. Todo mundo entendeu, gente? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu? Sim. Acompanhou, Amanda? Larissa? Sim. Foi, né? Então, vamos voltar para cá, ó. Então, aqui na inércia, eu tenho 2 possibilidades. Uma, velocidade igual a zero,
corpo parado. Primeiro estado da inércia. Esse aqui todo mundo sabe. Agora, o segundo estado da inércia, quem sabe, sabe decorado, não entende. É velocidade constante, MRU. Vamos embora. Então, o que eu perguntei e vocês responderam de primeira? O que é necessário para que o corpo esteja na inércia? A aceleração seja igual a zero, não é isso? Ó? Tem sentido mesmo, ó. A aceleração igual a zero, porque a velocidade é zero. Velocidade constante, aceleração igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, quanto vale a força resultante sobre um corpo? Zero. Então, o que é necessário para que um corpo esteja na inércia é que a força também, vou botar aqui em cima, ó, a força resultante sobre o corpo seja nula. Isso não implica, Carlos, em existirem forças em cima de um corpo, tá, gente? Por exemplo, se eu faço uma força nesse pilô para a direita, para a minha esquerda, a direita de vocês aí, se eu faço uma força para cá de 10 newtons e uma força para cá de 10 newtons, esse corpo vai estar na inércia. Mas tem força para cá e força para cá. Mas não são as forças individuais que a gente tem que se preocupar. É a força resultante. Então, inércia, força resultante igual a zero. Existem dois estados da inércia, ou repouso ou MRU. E nos dois estados, a aceleração é nula. Consequentemente, a força resultante é nula. Isso é inércia. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Sim, né? Então vamos. Então, a segunda lei, ela é só isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ok, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aí tem umas coisinhas que eu gosto de falar da segunda lei, que eu não sei se é clara para vocês, se fica claro para vocês. Quer ver? Ó? Pensando no Enem. Nesse momento eu estou focado no Enem, olha só. Eu tenho um corpo aqui, ó, que tem uma força para cá de, sei lá, 50 newtons. Tá bom? E eu tenho uma força para cá, no outro sentido, de 20 newtons. Ok? Esse corpo aqui tem 3 quilogramas de massa. E eu quero saber a aceleração resultante sobre esse corpo. Isso aqui é um exemplo típico, simples e típico e mega importante da segunda lei. Vamos lá, vamos entender a segunda lei. Qual é a força resultante sobre esse corpo aqui, pessoal? Quanto vale a força resultante sobre esse corpo? 30. 30 newtons. Você tem duas forças e vale 30 newtons. Quanto vale a aceleração desse corpo? 10. Quanto? 10 metros por segundo. Todo mundo concorda? Amanda concorda, Carlos concorda, Gabriel. Pode falar que não se não concordar e pode falar não sei se tiver dúvida, tá? Estamos aqui para aprender juntos. Todo mundo concordou? Farinha mais água. Fórmula do Gliber, sei lá o que ele está falando aí. Farinha mais água. Farinha mais água. O A é quanto mesmo? 10? O A vale 10. Por quê? O que a Larissa fez aí? O pessoal está fazendo, né? Força resultante. Eu vou chegar além disso, tá, Larissa? Olha só, presta atenção. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é 50 menos 20. A massa vale 3. E a aceleração eu estou perguntando. Então fica, ó, 30 é igual a 3 vezes A vale 10. Né? 30 dividido por 3. Ok. Agora, onde eu quero chegar, Larissa? O que eu quero dizer é o seguinte, é um óbvio que às vezes a gente não, porque a fórmula, às vezes, a gente acha que a fórmula é suficiente, mas às vezes não fica muito claro. E quando a gente fizer exercício de bloquinhos, aqueles exercícios, isso aqui vai ser fundamental para entender. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha só. O que essa segunda lei de Newton diz? A força resultante vale 30, não vale? Vale, todo mundo concordou.
Tá bom. Mas se ele me dá a massa e a aceleração do corpo, se ele me dissesse assim, ó, o corpo tem 3 quilos de massa, ok? E a aceleração de 10, pouco me importaria saber quais são as forças que estão atuando sobre ele. Por quê? Porque se eu sei a massa de um corpo e a aceleração com que esse corpo está andando, eu sei a força resultante sobre esse corpo. Parece óbvio, gente, o que eu estou falando, mas prestem atenção. Se o cara me dá a massa e me dá a aceleração de um corpo, eu não vou precisar nem saber quais são as forças que atuam sobre ele. É um outro caminho da gente entender e descobrir a força resultante sobre um corpo. Então essa fórmula não serve só para dizer assim, eu tenho esse, quero esse, como eu fiz aqui. Entendeu? Ela é importante por quê? Porque para você encontrar a força resultante sobre um corpo, basta ele te dar as forças e você calcular através de vetores, como a gente já estudou, ou basta ele te dar a massa do corpo e a aceleração com que esse corpo está andando, está se movimentando. Entenderam, gente? Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu, Carlos, o que eu quis dizer? Você caiu aí e voltou, não foi, Carlos? Foi, meu celular que travou aqui. Travou. Você entendeu o que eu quis dizer aqui, gente? Entendeu? Você pegou a explicação, Carlos? Então, se você tem a massa de um corpo, Larissa, e você tem a aceleração desse corpo, eu não preciso das forças que atuam desse corpo para eu conseguir calcular a força resultante sobre ele. Tá? Isso é típico de Enem, de pegadinha do Enem, tá, Larissa? Viu? Presta atenção muito nessa dica que eu estou dando. Parece boba, mas na hora que eles colocam um monte de dados que não servem para nada nas questões do Enem, esse conceito aqui, esse conceito enraizado vai resolver a questão. Tá, gente? Vou seguir. Posso seguir? Alguma dúvida? Estou indo bem, hein? Para mim está rápido o ritmo. Vocês estão entendendo? Posso seguir, né? Vamos seguir. Se quiser, Carlos, não precisa, deixa o seu vídeo fechado para você não ficar caindo toda hora. Que o vídeo aberto, ele faz propagar muito, o sinal fica mais pesado. Beleza. O Carlos está pelo PC. O que diz a terceira lei de Newton, pessoal? Terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton, gente? Ação e reação. Ação e reação, boa. Ação, vê que o Gabriel escreveu, não entendi nada. Ação e reação, beleza. Então vamos lá. É a lei da ação e reação. Vou botar aqui, ó, ação para ter espaço e reação. Vamos lá. Parece simples, né? O que diz essa lei? O que diz a lei da ação e reação? Que quando você aplica uma força em outro corpo, essa força vai ter mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Isso aí. Quando você tem dois corpos, você faz um corpo atuar sobre o outro, esse outro, vamos lá, corpo A, corpo B. Se A faz uma força em B, B vai fazer uma força em A com o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Perfeito, tá? É isso mesmo. Vou além disso, Larissa. Estou tentando pegar e abrir mais a tua cabeça com relação aos conceitos, tá? Amanda, Carlos, Gabriel, olha só. Olha como é que eu gosto de enunciar essa lei, ó. Acraseado a toda força de ação corresponde uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção e, vou botar de vermelho para chamar a atenção, sentido oposto. Vamos lá. A toda força de ação corresponde uma força de reação, de toda força de ação. Opa,
Quero. A toda força de ação corresponde uma força de reação, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Sabe onde eu quero chegar, gente? Eu vou abrir mais a cabeça de vocês. Eu quero chegar no seguinte: toda força no planeta tem reação. Qualquer força que exista tem que ter reação. Isso, às vezes, não fica óbvio para vocês. Não é só, Larissa, uma força. Se eu faço uma força em outro corpo, eu recebo uma força igual, mesmo modo, mesma direção em sentido oposto. Uma coisa que eu acho muito importante na terceira lei é esse sentimento, é esse conhecimento, é esse conceito. Toda força tem reação. Toda. Vocês podem nem saber onde é que está a reação dessa força, mas tem, tá? Tá, gente? Toda força tem reação. Anotem isso aí. Toda força tem reação. Parece bobo, mas são essas coisas bobas que derrubam vocês. Quando eu começar a falar de principais forças, eu vou frisar demais as 3 leis e principalmente a terceira lei. Eu vou ficar procurando a reação. Eu vou apresentar as forças, as principais forças, e vou ficar procurando a reação, tá? Então, mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Onde eu quero chegar? Se eu pego o japonês que está aqui, empurro ele com uma força para lá, assim, ó, eu vou dar uns tabacos nele, né? Se eu empurro o japonês para lá, o que vai acontecer comigo? Né? Se você empurra alguém, o que acontece com a gente quando a gente tenta empurrar alguma coisa, se a gente empurra com força? A gente não é projetado para trás? Né? A gente empurra e sente um impacto para trás? Não é mais ou menos isso que acontece? Todo mundo concorda? Todo mundo já fez isso? Não é? Quer vir dar um empurrão aqui no japonês, Gabriel? Quer ter esse prazer? Então, por que a gente é projetado para trás, pessoal? Porque tem uma reação. Né? Se a gente dá um soco em alguém, esbarra em alguém, exatamente, essa é a reação. Então, se eu empurro o japonês, eu vou fazer uma ação nele. Se eu empurrar assim, ó, eu vou fazer com o módulo para cá, ok? Sei lá, 10 newtons para cá, na direção horizontal. Eu vou receber uma força de volta, ele não vai me tocar, tá, gente? Catiana? Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Olha, já estamos adiantados. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você vai perguntando. Estamos bem adiantados, mas qualquer coisa aí que você não esteja entendendo, ó, estamos falando das 3 leis de Newton. Estou na terceira agora, falando um pouquinho de ação e reação. Estou batendo aqui no japonês um pouquinho. Ok, Fabrício. obrigada. Tá? Então, se eu faço uma força no Fabrício, no japonês, assim, gente, ó, empurro ele para cá, eu vou sentir também que tem alguma coisa me empurrando para trás, né? A gente vai fazer isso, vai ter um impacto para trás. O que é isso? Ação e reação. Então, eu vou estar empurrando ele com uma força de módulo, sei lá, qualquer coisa, 10, na horizontal para lá, para a minha direita aqui. E ele vai fazer uma força automaticamente, sem saber, o ombro dele, ou as costas, onde eu estiver empurrando, vai fazer uma força de 10 newtons na horizontal, só aqui para a minha esquerda. Então, toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Ok? Vou aprofundar isso no próximo quadro aqui, vou aprofundar demais essa história. Tá? Gente, eu vou falar de novo. Eu sou chato, vocês já sabem que conceito é comigo mesmo. Isso aqui é importante pra caramba, entender esses detalhes bobos. Vocês veem, olha só, eu estou ensinando as 3 leis de Newton num pedaço do meu quadro aqui. Mas isso que está escrito aqui, ó, em cada um deles, até vale uma foto, Fabrício, em cada um deles aqui, ó, é mega importante. É nisso que eu penso, Larissa, para fazer as questões do Enem. Se aparece leis de Newton, né? Nos últimos anos, acho que tiveram umas 2 ou 3 questões de leis de Newton. Vou tirar? Apareceram umas 2 ou 3 questões de leis de Newton. Foram 42 questões que caíram nos últimos 3 Enems. 2015, 2016, 2017. 14 questões por ano. E tiveram leis de Newton. Nesse básico que a gente tem que pensar para poder entender o que o enunciado lá da questão está colocando, para a gente poder resolver. Tá? Mega importante. De novo, primeira lei, existem 2 estados da inércia. Ou um corpo está em repouso ou está em MRU.
Um corpo, por si só, não é capaz de alterar o seu estado de repouso ou MRU. Sozinho, ele não sai da inércia. Primeira lei. Segunda lei, toda a força resultante, como diz o nosso amigo Gabriel, o filósofo Gabriel, farinha mais água, ou toda força é má, né? Farinha mais água, ou toda força é má. É a segunda lei. Eu estava frisando aqui, Catiana, o seguinte, a gente consegue entender força resultante, calcular força resultante de duas formas. Primeira forma, aqui, ó, se eu faço uma força de 50 newtons para a direita e uma força de 20 newtons para a esquerda sobre um corpo, não preciso nem saber a massa desse corpo. A força resultante vai ser de 30. Mas se for o contrário, se eu não der as forças sobre um corpo, mas der a massa e a aceleração, como a gente calculou aqui, né? A gente tinha calculado, ou seja, ó, 50 menos 20, 30. 3 vezes 10, 30. Então, se eu tenho a massa e a aceleração de um corpo, eu tenho a força resultante atuando sobre esse corpo. Segundo a lei de Newton. Nos exercícios de bloquinho, eu vou ficar em cima disso aqui o tempo todo. Aqueles exercícios de bloquinho mais complicados, é disso aqui que eu vou falar. Terceira lei, ação e reação. Se eu empurro o japonês para a direita, com uma força de 10, ele vai me empurrar para a esquerda, com uma força de 10 também. Se eu dou um soco numa parede, a parede vai me devolver uma força de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Claro para todo mundo? Querem dar um print aqui? Posso apagar ou querem dar um print? Posso? Pode apagar. Posso apagar ou querem dar um print? Foi? Vai lá. Quando eu puder, sair da frente aqui. Lá vou eu, hein? 1, 2, 3 e... Lá vou eu. Valeu, valeu, Gabriel. Você já deu parabéns pro Carlos, Gabriel, aqui na sala? Não, chegou atrasado, né? A gente quase cantou parabéns para ele aqui, você não estava aqui, cara. Ah, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, peraí. Lá vou eu, hein? 3 leis de Newton sendo apagadas. Vamos lá. A história aqui da força centrípeta, que a gente falou, para mostrar que um MCU é uniforme, mas não é inércia, não está na inércia. Muita gente acha que o movimento, a inércia é caracterizada por repouso ou movimento uniforme, está errado. O movimento tem que ser retilíneo e uniforme, não só uniforme. Muita gente acha aí. Beleza. Então, conseguimos andar super bem, falamos de todas as 3 leis de Newton, rápido, com bastante objetividade. Agora, vamos falar das principais forças. Preciso da ajuda de vocês. Queria saber quais são as principais forças da mecânica. Vamos lá, quem me ajuda? Espera aí que eu não estou conseguindo ler, espera aí. Se vocês estiverem escrevendo, eu não li. Principais forças da mecânica, quais são? As mais importantes. Atrito. Atrito. Quem mais? Tem mais, tem várias. Peso. Peso. Mais o quê? Gravidade não, Gabriel. A gravidade não é normal, boa. Gabriel falou normal. Vou falar da gravidade daqui a pouco, tá, cara? Mas gravidade não é força. Contato, Carlos, é um tipo de força que existe, mas não é a principal força, né? O sentido que é o sentido oposto. Eu estou perguntando sobre as forças. Daqui a pouco eu vou explicar a história do contato, tá? Força de contato não era o que eu estava querendo ouvir aqui nesse momento. Tá? Eu vou explicar por que o contato eu não estou enquadrando aqui. Falta mais, gente. Atrito, peso normal, falta mais. Vamos, Larissa. Hoje você vai sair sem cérebro dessa aula, Larissa. Hã? Tração, é? Tração, essa garota. Daqui a pouco eu vou te pedir para dar aula no meu lugar, Larissa. Tração. Amanda não estou ouvindo falar. Catiana não estou ouvindo falar. Oba, Fati, Gabriel Fati, boa. Ah, já botou aqui, ó, atrito, já tem. Força de tensão é atração, Gabriela, já falou. As meninas estão dando baile aqui, hein? Vocês dois aí, meninos, vamos embora.
Desculpa, né não, Carlos? Desculpa não é força, não. Vamos lá, o que falta aqui, pessoal? Falta força elástica da mola, força elástica da mola, e tem uma outra força que é mega importante, que está enquadrado nesse tipo, nesse momento nas principais forças, etc., potência azul, B, Y, S, blá, não entendi nada, Gabriel. Você escreveu um negócio, não dá nem para entender o que você escreveu aí. Potência não é força não, hein, Gabriel? Vamos lá. E tem uma força, gente, vou até botar ela de azul aqui, que ela é importante, mas a gente não vai explorar lá aqui. A gente vai explorar lá na hidrostática. Olha que doido. Lá na hidrostática, é o último assunto da mecânica que eu vou falar. Só que ela está no mesmo esquema, que é o empuxo. Lembra? Não sei se vocês já estudaram empuxo na vida. Empuxo é uma das... Estudou, Gabriel estudou. Empuxo é uma das forças importantes de serem tratadas na bola na água. Isso aí, Gabriel. Isso aí. Quando você tem alguma coisa boiando, a força que faz um corpo boiar é o empuxo, tá? Normalmente, eu também não vou ensinar, não vou falar de empuxo aqui não, porque para entender o empuxo, a gente tem que entender uma série de coisas lá na hidrostática, mas o empuxo está enquadrado aqui também. Então, quando a gente estudar lá na hidrostática, eu vou falar, pessoal, dá uma olhada na aula 1 de dinâmica, porque o empuxo, quando for estudado, tudo que eu vou falar aqui vai se enquadrar para ele lá. Tem muita gente que separa o empuxo, não enxerga o empuxo dentro das leis de Newton. O empuxo está nas leis de Newton também, tá? Isso aqui é bisuzão, ó. Isso aqui é um bizu. Isso é um bizu, mas eu só vou conseguir explorar o empuxo quando a gente estudar hidrostática, tá bom? Essas são as principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vamos estudar empuxo por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5. Estudaremos essas 5 forças. Tá? Vamos lá. Então, atrito, pessoal, só para a gente facilitar, eu vou chamar de FAT, assim, ó. É um vetor, olha lá, vetor, que eu fiquei 2 aulas falando de vetor aqui, ó. É um vetor que eu estou representando por FAT. Pela letra F, é FAT, né? Peso normal, N, tração, T, força elástica da mola, Fel, e o empuxo que a gente não vai estudar é a letra E. Ok? FAT, peso, normal, tração, força elástica. Eu vou seguir a minha ordem aqui, tá? Não vou na mesma ordem que a gente colocou aqui, não. Eu queria começar pelo peso, tá? Eu acho que o peso é mais importante nesse momento de ser explorado. Vou botar aqui no lado, ó. Vou começar pelo peso, tá bom? Vamos lá. Olha só como parece fácil, eu vou fazer umas perguntas, vamos ver se vocês vão saber falar sobre elas. Pessoal, o que é o peso? Ah, professor, peso é peso. Tá bom, mas o que é o peso? O que para vocês é o peso? Peso é gravidade. Nossa massa. Não. É só a massa dependendo do planeta que você está. O peso é minha massa, né? O Gabriel escreveu isso aí. Peso não é massa não, pessoal. Qual é o seu peso, Larissa? Sendo indiscreto com você, tá? Vou ser muito indiscreto com você. Qual é o seu peso, Larissa? Meu peso. Seu peso. Quanto você pesa? Hã? Nem minha massa, eu sei. Você sabe a sua massa. Você não sei, a sua massa você sabe. O seu peso eu não sei se você sabe. Não, qual o seu peso, Catiana? Qual o seu peso, Larissa? Eu tô falando com ela. Amanda, qual o peso de vocês? Qual o seu peso, Gabriel? 85. Ó. O Gabriel está falando que pesa 85. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante, tá? A unidade de força é o Newton, tá? Por quê? Porque foi o Newton que estudou esse negócio. Então, Newton é a unidade de força, tá bom? Então, o Gabriel está falando para mim que ele tem 85 newtons, tá certo, pessoal? O Gabriel tem 85 newtons? Não. Não. Ele tem 850. O Fabrício, por exemplo, deve ter uns 200 newtons. Não, o Fabrício deve ter pesado, ele parece magrinho, mas é gordo demais. Qual a diferença, gente? O meu peso, pessoal, é 850 newtons.
Até um pouco mais, 870 newtons eu estou pesando atualmente. Viram a diferença? Olha o Leonardo chegando. A minha massa é de 87 quilos. Isso vocês confundem muito e eles ganham de vocês fácil. Entendeu? Eles toda hora pegam vocês com esses conceitos. Tá? A minha peso e normal estão juntas. Gabriel, não fala de normal. A gente botou normal aqui, botou normal, daqui a pouco eu vou explicar normal. Eu estou no peso. Então, a massa do Gabriel é 85 quilos. Quando a gente se pesa, pessoal, o que a gente vê é a nossa massa, a gente fala errado, tá? E peso, aí vamos embora, o peso, e o que é o peso? Por que o meu peso é igual a 850 newtons, 870 newtons? O que é o peso? Deixa eu melhorar a pergunta, Larissa. Quem faz o peso? A gravidade. A gravidade, não. A gravidade para baixo, não. Se eu empurro o japonês aqui, quem está fazendo a força no japonês? Eu estou fazendo, o agente sou eu. Se eu dou um soco na parede, atração, não, Gabriel. Se eu dou um soco na parede, quem está fazendo a força na parede sou eu. E eu vou ter uma reação, terceira lei de Newton. Tá? A minha pergunta é, quem faz... Peso é uma força invisível que atrai os... Opa, olha aí o Carlos. Força é uma... o Carlos falou. Peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. Você olhou no Google, você deu um Google aí, hein, Carlos? Mas beleza, vamos lá. Mas beleza, mas quem faz o peso? Quem faz? Pessoal, centro da Terra. Quem está fazendo o peso, lembra que eu falei que toda força tem uma reação? E toda força é feita por alguém. Então, quem faz o peso, gente, é o centro da Terra, atraindo esse corpo para ele. Eu acho que eu quero um café. Alguém quer um cafezinho aí? Eu. Quer? Vai pela internet aí, um cafezinho para você. Bem quentinho, lá vai. Nespresso. Vamos lá. Então, quem faz, pessoal, é o centro da Terra. A Terra puxa o corpo para ela. E o nome dessa força, que todo mundo fala força da gravidade, como o Gabriel falou agora há pouco, é o peso. A força que a gravidade faz, que está errado, a gravidade não faz força. Quem faz a força é o centro da Terra. Isso cai muito em prova, esse conceito bobo que vocês erram. Quem faz a força, peso, é o centro da Terra. Tá ok? Ela puxa para baixo, bisuzão mesmo, bizu, é o centro da Terra, aqui ó, bizu, todo mundo erra isso aqui, pessoal. Bizu. Estou frisando aqui para vocês terem tempo de assimilar o que eu estou falando. Beleza. E quanto vale a força-peso? Existe alguma fórmula associada à força-peso? Existe alguma fórmula? Qual é a fórmula? P igual a mg. P igual a mg. Alguém escreveu aí também, beleza. P igual a mg. Quer ver uma coisa interessante, gente? Olha só. P igual a mg. Como é que é a segunda lei de Newton mesmo, hein? O que ela diz, hein? Segunda lei de Newton diz o quê, hein? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, não é isso, Clarissa? É. Olha só que coisa engraçada, ó. Peso, força resultante, massa, G, A. O que é a gravidade, gente? O que é o G? A gente já estudou isso nas aplicações do MRUV, queda livre, etc. O que é a gravidade, gente? Olha como é que eu estou me aprofundando. Que puxa o negócio para baixo. Mas o que é a gravidade, Larissa? Bem fácil. É uma aceleração, gente. A gravidade é uma aceleração. Então, quem provoca essa aceleração é a Terra puxando o corpo. Então, a Terra faz uma força, olha que doido que eu estava falando. A Terra faz uma força sobre um corpo e
consequentemente aparece uma aceleração. Se eu pego e empurro o japonês aqui, ele vai catar cavaco lá na frente, adquirindo uma aceleração. Mas quem provocou essa aceleração foi a minha força sobre ele, a força resultante que eu impus sobre ele. Entenderam? Então aqui, vamos lá. A Terra faz uma força sobre o corpo, puxando esse corpo para ela. Alguns chamam de força gravitacional, outros chamam de peso, tá bom? E esse corpo cai com uma aceleração constante, se a gente desprezar a resistência do ar, igual a aceleração da gravidade, que depende do país. Então, a força que a Lua não, desculpa, o Marte faz sobre um corpo é muito menor do que a força que a Terra faz sobre um corpo. Por isso que as pessoas, elas caem devagarinho, né? Tem aquele movimento lento. Por quê? Porque a força que o centro do planeta faz sobre um corpo é a força que faz ele cair. Tá ok? Então vamos, olha aqui. Então qual é a força resultante sobre esse corpo? Se eu solto esse pilô aqui, pessoal, ó, soltei. Quem está fazendo ele cair? É um fantasma? É um espírito? Não, é o centro da Terra. Com uma aceleração de 10 metros, é o Vasco. É o Vasco que está fazendo ela cair aqui, né, Gabriel? Você não tem jeito, hein, Gabriel? Caramba! Então, é o centro da Terra que faz esse corpo cair, tá certo? Então, só tem uma força, então a força resultante é o peso, a massa é a massa do corpo, olha só, a segunda lei de Newton aqui se explicando, olha, e G é a aceleração da gravidade. O que é gravidade, hein? É a aceleração, é ΔV sobre ΔT. Professor. Então, Oi? Professor, a gravidade, ela interfere no tempo? Ela interfere em quê? No tempo. No tempo? A gravidade interfere... O que você está pensando para falar isso? Por que você está associando com o tempo? Fala para mim. É que, tipo, assistir um filme, aí os caras lá vão pro planeta e lá as horas passam mais demorado, tipo isso? Tipo, lá não é o mesmo tempo que aqui na Terra? O tempo é diferente, O tempo é diferente em outro planeta. Isso deve ser por causa da rotação. Também me pegou buraco negro aqui, o Gabriel está escrevendo, só acho que é besteira. Eu acho que tem a ver, gente, eu teria que ter certeza. Boa pergunta, tá? Pode ser que tenha a ver com a relatividade, tá? Porque assim, a gravidade, Catiana, é isso que eu estou falando. O que é a gravidade é uma aceleração. Provocada por quem? Pela força que o centro de um planeta faz sobre um corpo para ele cair. Então, o centro do planeta faz uma força, depois a gente vai estudar lá em gravitação universal como é que se chega nesse valor. Por exemplo, por que se chega em 10 metros por segundo ao quadrado na Terra? Tem uma explicação que a gente vai aprender no assunto gravitação universal. E esse corpo vai cair com essa aceleração. Então, por exemplo, na Terra, qualquer corpo cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, o corpo vai caindo com uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Ou seja, o corpo saiu com velocidade igual a zero, 1 segundo depois ele está com 9,8, 2 segundos depois ele já está com uma velocidade de 9,8 vezes 2, etc. Num tempo que é o nosso tempo, né? Agora, por que passa mais devagar? Eu fico te devendo, não sei te responder com precisão como associar, como relacionar a aceleração com o tempo, tá? Porque okay. O tempo é o tempo que passa para a gente, né? Que tem a ver com o movimento da Terra, etc. Não consigo, não teria que pensar. Tá vendo? Okay. O Gabriel está escrevendo que é relatividade. Eu acho que tem a ver com a relatividade mesmo. Com a teoria da relatividade. Foi? Voltando. Então, beleza. Então, olha só, pessoal. Vou falar das 3 leis aqui dentro dessa brincadeira que a gente fez aqui, ó. Então, se eu tenho um corpo parado, pessoal, se eu tenho um corpo aqui nesse momento, aqui, ele está na inércia? Primeira lei de Newton. Ele está na inércia? O tempo é relativo à velocidade que você se desloca no espaço. Olha lá. O Gabriel deu um Google aí, ó. Tá vendo? Tem a ver com a relatividade. O Gabriel é um gênio, cara. Esse rapaz aí, ele tem um talento que ninguém ainda deu valor, né?
Então, olha só, pessoal, se eu solto, antes de soltar esse pilô aqui, ele está na inércia, sim ou não? Tá. Está na inércia. Por quê? Porque não tem nenhuma força agindo sobre ele. Porque ele está em repouso. Tem força. Só que a força resultante, tem duas forças aqui, Larissa. A força peso que o centro da Terra está fazendo sobre ele e a força que eu estou fazendo aqui em cima para que ele não caia. Ok? Isso mesmo, o Carlos falou. Ele não tem movimento. Ele está na inércia porque ele está em repouso. Só existem dois estados da inércia, repouso ou MRU. Então, beleza, ele está na inércia, não está? Aí eu solto ele vai cair? Vai. Por que quando eu solto ele cai? Porque a força resultante sobre ele, no momento que eu solto ele, vai ser só o peso, segundo a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é o peso, massa vezes aceleração, que é a aceleração da gravidade. Opa, segundo a lei de Newton. Olha só, duas leis de Newton nesse exemplo. Terceira lei de Newton. Como é que é a terceira lei de Newton? A toda força de ação corresponde uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto, não é? Cadê a reação aqui? Vou até pegar meu café agora. Cadê a reação aqui? A toda força de ação corresponde uma força de reação. A força de ação está aqui, o peso. Cadê a força de reação, pessoal? A resistência do ar? O atrito? Não. A toda força de ação corresponde uma reação. Tem uma ação, eu fiquei gritando aqui para vocês. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Cadê a reação? A queda? A queda, não. Cadê a reação, japonês? Nem o japonês sabe aqui, ele está me olhando aqui, ó. Cadê a reação, gente? É o impacto na mão, o japonês falando, não. Olha como é que pergunta que cai para cá, assim, bem explorado, tá? Não só no Enem, hein? Prova do ensino médio, desculpa, a Amanda que está estudando isso agora, pode ser cobrado, espero que seja cobrado de vocês, porque isso que é importante na física, entender isso. Vamos lá. Para vocês, bizuzão, hein? Bizu. Anotem aí, bizu. Para vocês nunca mais errarem reação, tá? Pensem assim, olha, escutem o que eu vou falar. Se um corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B vai fazer uma força no corpo A com o mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto. Se eu empurro o japonês vai me empurrar de volta. Se a Terra puxa o corpo vai puxar a Terra. Ah, você tá doido, professor? Agora o Alexandre enlouqueceu. Agora eu enlouqueci, não é? Você está querendo dizer que esse corpinho aqui vai puxar o centro da Terra? Vai. Só que a Terra não vai andar porque ela tem uma massa muito grande. Eu estou dizendo isso aqui, pessoal. A reação está aqui, ó, no centro da Terra. Ó. A ação eu estou fazendo de vermelho e reação de azul, tá bom? De novo, para nunca mais errar ação e reação. Se A faz uma força em B, B faz uma força em A, com o mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto. A faz em B, B faz em A. Então, se é o A, nesse caso aqui, ó, A é o centro da Terra, B é o corpo, A faz em B, para baixo. B faz em A, B faz em A, para cima. Mesmo módulo, até não está bonitinho aqui não, teria que ser um módulo maior. Vou aumentar o módulo dele aqui, ó. Mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Módulo igual, direção, essa linha vertical, sentido aqui para cima e aqui para baixo. Questão de prova, hein? Se um dia eu fizer uma prova para o Enem, algumas questões para o Enem, isso aqui vai cair. Com certeza. Ficou? Entenderam força-peso? Tudo que eu queria falar de peso eu já falei. Ah, não falei não terminei não. Olha só, o que diferencia o peso de um corpo na Terra para um peso de um corpo na Lua? O que diferencia os dois? A gravidade. A menina, quem falou? Larissa. Foi. A aceleração da gravidade. Boa, Carlos, aceleração da gravidade.
Ou seja, quando a Lua puxa um corpo, ela não consegue puxar com a mesma força. A força resultante é menor na Lua. A força que a Lua, que o centro da Lua é capaz de fazer num corpo é muito menor. O que acontece? Esse corpo se desloca mais devagar. F é igual a ma. Então, se F é menor, A é menor. Então, se, por exemplo, eu transporto o Gabriel da Terra para ele fazer as bagunças dele lá na Lua, lá ele vai ter um peso menor, mas ele vai ter a mesma massa. Ficou? A massa não muda. Aí o Gabriel malandramente vai falar para mim, professor, e se eu comer no meio da viagem, vou chegar com uma massa maior? Não pode considerar isso, tá? Vamos considerar a mesma massa. Vamos pegar um outro corpo, então, por exemplo, uma cadeira. Se eu pego uma cadeira na Terra e transporto ela para a Lua, a massa da cadeira não vai mudar. O que vai mudar vai ser o peso, a sensação de estar mais pesado ou menos pesado. Tá claro, pessoal? Todo mundo entendendo? Posso seguir? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Posso? Lá vou eu, hein? Ninguém está falando nada, eu vou seguir. Pode ir. Posso, vou seguir. Posso apagar? Pode. Lá vou eu. Então já falamos, ó, do peso. Vamos embora. Quem entender nessa sequência que eu estou passando, vai começar, se Deus quiser, a fazer exercício de Leis de Newton com o pé nas costas. Porque é essa sequência aqui que eu sigo quando eu vou tentar matar as questões de Leis de Newton. Exatamente essa sequência de raciocínio. Primeiríssima coisa, entender cada forcinha. O que significa cada força? Que a gente está fazendo agora, ó. Então agora eu vou para normal. Vamos embora. O que é a força normal, pessoal? Chuta aí. O que é a força normal? Quem faz a força normal? O que é a força normal? A força peso é uma força que o centro da Terra faz sobre um corpo. E a força normal? Contrária do peso. Todo mundo fala isso, Gabriel, tá errado, tá? Não é. A força normal não é a contrária do peso, né? Mande o bizu, o Gabriel quer o bizu aí. O que é anormal, pessoal? Para nunca mais errar. A Tiana caiu, né? Oh, que pena. O que é a força normal? Querem o bizu? Bizu, ó. Superfície é o bizu. Superfície é o bizu. Por que superfície é o bizu? Normal é a força que uma superfície faz sobre um corpo. Isso é normal. Se eu apoio um livro em cima de uma mesa, o livro vai ter duas forças sobre ele. Ó. Peguei um livro, vou botar no chão. Ó. Peguei um livro, um objeto qualquer e apoiei no chão. Quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Peso. Peso. Quem faz o peso? O centro da Terra. Centro da Terra. E mais quem? Anormal. Anormal. Anormal, ó, é a força que quem faz? Quem faz a normal? É o chão. É a superfície que faz a normal. Não é? Eu quero falar igual a você também, por que não? Ô, Catiana, você que caiu aí e está voltando, quem é que faz a força normal? Peguei de jeito logo. Caiu quando voltou, já tomou um susto logo. Quem faz a força normal? Não é normal. Normal é no carioca. Quem faz a força normal, como diz a Larissa? Normal. Carlos. Quem faz, Carlos? Tá zoando aí, Carlos. Quem é que faz a força normal? Hoje eu estou arrancando o cérebro de vocês. Ó, poupem cérebro, porque a aula de eletricidade vai ser boa também. Eu vou querer arrancar o restinho do cérebro de vocês. Nossa, normal, quem faz? Olha aqui o bizu, ó. Superfície é o chão, tá? Quando a gente senta numa cadeira, tá? Bora, Gabriel. Eu não chamei não, chamei sim. Vem, Gabriel, vem cá me ajudar. Olha só, quando a gente senta numa cadeira, pessoal, tem uma força que né, a gente não sente uma força no nosso bumbum aqui, nas nossas pernas.
Essa é a força normal. É a força que a cadeira faz no nosso corpo. Quando a gente senta no chão, dói o bumbum da gente, é a força normal. Tá? Força normal é a força que uma superfície, gente, superfície, é a palavra mágica, é o bizu. Pense numa superfície, ok? Então, força normal é uma força que uma superfície faz sobre um corpo. Eu não esqueci do contato não, tá, Carlos, que você falou, Gabriel falou, vou chegar lá. Por isso, a cama de prego. A cama de prego você vai sentir, aí não vai ser força normal, tá, Carlos, na cama de prego, porque quem está fazendo a força em você é cada preguinho, tá? Então seria tipo a normal que cada preguinho faz. Então você soma todas as forças que os preguinhos fazem, né, sobre um corpo. O Gabriel já está falando de pressão. Peraí, Gabriel, não fala de pressão não. Pressão é outra coisa. Pressão é outra coisa, tá? Pressão, pessoal, não vou entrar nesse detalhe não, só para vocês. Pressão é força sobre área, é outra coisa, tá? Estou falando de força normal. Pressão é força sobre área. Ah, cama de prego, tá, isso aí. A cama de prego você tem vários pontos fazendo força num corpo. Vamos analisar sobre o ponto de vista de leis de Newton. Você tem cada preguinho fazendo uma força normal em cima de cada pontinho do nosso corpo que está deitado na cama de prego. Se vocês começarem a faltar aula, eu vou botar vocês todos em cima de cama de prego. Pronto. Para vocês dizerem se dói ou não. Com bastante prego. Depois vocês vão beber água, vai começar a sair água por tudo quanto é buraquinho do corpo. Então essa é a força normal, tá, gente? Tá, pessoal? Queijo suíço, isso aí. Beleza. Então, olha, quando a gente senta numa cadeira, uma pergunta, por que quando o Jô Soares, por exemplo, senta numa cadeira, a cadeira quebra? E por que quando eu sento ela não quebra? Se Deus quiser, não vai quebrar. O que muda? Beijo do gordo, O que muda, gente? O peso. Massa, peso, isso aí. Maior massa, boa, Carlos. Maior massa, maior peso. Então, se esse peso aqui é maior do que a normal que a cadeira pode fazer para combater o peso, para se contrapor ao peso, a cadeira não vai ter estrutura para fazer a força normal para se igualar com o peso do Jô Soares, porque a Terra está puxando o Jô Soares com maior força. A cadeira quebra. Então, normal é a força que uma superfície faz sobre um corpo. Normal não tem fórmula, tá? Peso tem fórmula, normal não tem fórmula. Beleza. Adivinha o que eu vou perguntar para vocês agora? Terceira lei de Newton, cadê a reação? Vocês não vão me escapar, vocês vão aprender isso hoje. Cadê a reação anormal, gente? Normal, cadê? Onde é que está a reação anormal? Bisuzão, A em B, B em A, cadê? O peso? Não, anormal, não. Normal, peso não é reação anormal. Muita gente acha, eu ia perguntar isso agora, vocês já me adiantaram. Muita gente acha que peso e normal são forças de ação e reação. Não são, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Cadê a reação anormal? Quem faz a normal, gente? Aqui, ó. FAT, não, Gabriel. Não, FAT não. Cadê a reação anormal aqui? Vambora. Quem faz a normal no corpo aqui? Quem está fazendo esse corpo ficar parado aqui? É normal. Quem está fazendo a normal aqui? O chão. O chão. Então, o chão é o A. E o corpo é o B. Então, A faz em B. Oba, beleza. Superfície do objeto. Superfície do chão, né, Gabriel Carlos? Né? A é o chão, Larissa. B é o corpo. A normal é a força que o chão está fazendo no corpo. E a reação? Está no chão. Está aqui, ó, lá no chão, ó. Está lá no chão. Para baixo, assim, ó. Ah, peraí. Vou botar de vermelho, tá? E me enrolei, peraí. Azul é ação. Vermelho, reação. Então aqui, ó. Duas forças de ação, por exemplo. Cadê a reação? Tá lá no chão, ó. Aqui, ó. Aqui é a reação. Tá no chão, lá no chão. Ou seja, o corpo tá fazendo uma força no chão.
Essa força que o corpo está fazendo no chão não é o peso, é a reação anormal. Por isso que o chão... É isso aí, desmoronando os morros. Quem falou isso? Foi o Carlos, né? É isso mesmo, gente. Por que a coisa desmorona? Não é por causa do peso. Ah, mas Alexandre, claro que é, porque o cara tem um peso maior. Ok, mas não é. Quem está fazendo a força para que uma cadeira quebre é o seu corpo na cadeira. Olha que doido. Mas o peso tem a ver com isso? Tem, eu vou falar. Mas assim, ó, ação, superfície no corpo, reação, corpo na superfície. Então, a ação está no corpo. A ação está no corpo. A reação está na superfície, no chão. Tá claro, gente? Senão eu explico tudo de novo. Tá explicado? Tá todo mundo entendendo? Tá, Catiana? Tá sim, professor. Vamos lá, então. Então vamos continuar. Então, e cadê a reação ao peso, hein? Esqueci. Tá suave, né, Carlos? Cadê a reação ao peso? Cadê a reação ao peso? Eu vou matar todos vocês, eu acabei de explicar, hein? Vou enforcar vocês, hein? No chão, não. Não, é Larissa, corpo, cadê a reação ao peso? o corpo puxando a terra. Cadê a reação? Do O corpo peso? puxando a terra. Está onde? Na terra. É isso que eu quero ouvir. Está lá no centro da terra. Olha, ação e reação sempre. Sempre. Centro da terra. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, gente. Está aqui, ó. Olha a reação ao peso aqui, ó. Ó. Então, ação normal. Ação, corpo, desculpa, chão no corpo. Reação, corpo no chão. Aqui, ó. Peso, quem faz é o centro da terra no corpo. Reação, o corpo no centro da terra. Ó, o par de ação e reação, ó. Ação, reação. 1, 2. Ação, reação. 1, 2. Tá claro, gente? Tá. Beleza, pessoal? Aulão hoje, hein? Aulão. Vambora. Posso apagar? Ah, não. Antes de apagar, eu quero fazer uma pergunta que alguém alguém explorou aqui. Eu vou apagar, mas vou voltar para o mesmo desenho, ó. Apaguei. Vamos lá. Então, deixa eu fazer uma outra análise agora que a gente já aprendeu peso e normal. Coloquei um corpo no chão, tá bom? Beleza. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo nesse momento aqui, nesse desenho? Normal, peso. Normal e peso. Tá certo, Catiana? Ok. Beleza, Ok. então vamos. A Catiana estava deitada, até já sentou aí, ó. O negócio está ficando complicado aí, ó. Então vamos lá. Até sentou para falar assim, caraca, vamos embora, vamos entender isso. Beleza. Tá bom, então vamos embora. Esse corpo vai cair? Não, né? Por que ele não cai? Porque essas duas forças se anulam. Elas se anulam, não é? Então, o que eu posso falar aqui? Olha, eu posso falar que o módulo do peso é igual ao módulo da normal, concordam? Sim. Por quê? Porque ele está parado. Força resultante é igual a zero. Porque Flamengo não cai, não tem isso não. Flamengo vai cair esse ano, deixa comigo. Cara, eu fiz uma urucubaca pro Flamengo, que você vai ver só, cara. Eu fiz um despacho aqui na esquina aqui de casa, você vai ver só, Gabriel. Vamos voltar. Então, olha só, essas forças têm mesmo módulo, ok? Ok. Vamos pensar aqui. Elas têm o mesmo módulo? Tem, porque elas estão se compensando. Elas têm a mesma direção? Tem. Tem. Elas têm sentidos contrários? Tem. Então elas são ação e reação. Não. Não, por quê? Porque tá no mesmo corpo. Porque elas estão no mesmo corpo. Melhora. São aplicados no mesmo corpo. Como é que é? Como é que é? São aplicados no mesmo corpo. Vamos melhorar. Hoje eu tô como é que eu tô?
Gente. refazendo os seus valores, Larissa. Assim, estou quebrando e reconstruindo, desconstruindo e reconstruindo para você. Então, olha só, isso que você está falando que todo mundo fala. Estão no mesmo corpo, então não são ação e reação. Por quê? Por que duas forças que estão no mesmo corpo não são ação e reação? Não sei. Boa pergunta, né? Pelo seguinte, é impossível um corpo A fazer uma força no corpo B e um corpo B fazer uma força no corpo A, essas duas forças estariam no mesmo corpo, gente. É impossível. Né? Se eu tenho A fazendo força em B, seja a terra com o corpo, seja a superfície com o corpo, é impossível ação e reação estarem no mesmo corpo, porque é um corpo fazendo uma força no outro, esse outro fazendo a força nesse primeiro. Então as forças estão em lugares diferentes. Ok? Tem que ser em corpos diferentes, por isso mesmo, Carlos. Isso mesmo. Por isso que tem que ser em corpos diferentes. Tá? Aí eu vou pegar aquela deixa do Carlos lá no inicinho que ele estava falando, para falar para vocês o seguinte, ó. Existem dois tipos de força, tá? Na natureza. Ou a força é a distância, ou a gente tem força à distância, ou a gente tem força de contato. Força à distância, força de contato. Tá? Vamos lá, vamos entender isso. Quem faz a força-peso? Centro da Terra. Se vocês errarem isso, eu mato vocês. Centro da Terra. Não é? E quem faz a força normal é a superfície. Então, aqui você tem superfície e corpo em contato uma com a outra. Por isso que a gente diz que normal é uma força de contato. Para ter normal, tem que ter um corpo apoiado numa superfície. Já peso não é uma força de contato, concorda? Concordam? É uma força à distância aqui, ó. A Terra não está encostada no corpo, né? O centro da Terra não está encostado na superfície do corpo. Por isso que a gente diz que peso é uma força à distância. Então a gente tem força à distância e força de contato. Então normal é uma força à distância ou é uma força de contato? Opa. Normal é uma força à distância ou é uma força de contato? De contato. De contato. Peso é uma força à distância ou é uma força de contato? A distância. A distância. Jamais uma força à distância e uma força de contato podem ser ação e reação. Porque para você ter ação e reação, ambas têm que ser de contato ou ambas têm que ser à distância. Então, em peso e normal, elas se anulam, elas têm a mesma direção, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mas elas não são ação e reação, tá? Isso é um conceito que vocês têm errado. Gabriel comentou isso aqui, todo mundo acha que isso está certo. Não tá, Gabriel? Peso e normal não são forças de ação e reação. Tá bom, gente? Então, para ser ação e reação, ou as duas têm que ser de contato ou à distância? Perfeito. Não tem sentido? Porque, poxa, se eu tenho uma força, se o peso, né, é uma força que o centro da Terra faz no corpo, a distância, a reação vai ser o corpo no centro da Terra, a distância. Uhum. Né? Se você encosta em alguém, ação, e esse alguém encosta em você, reação. A ação tá, a sua força, se eu encosto na parede aqui, ação. Eu estou fazendo uma força na parede, que está na parede. Reação, a parede está fazendo uma força em mim. No caso aqui, o quadro está fazendo uma força em mim, que está em mim, de contato. Então, ambas têm que ser de contato ou ambas têm que ser à distância. Uhum. Claro? Sim. Show. Um monte de bizu. Fazer barra. Contar. Boa. Pergunta aí. Quem perguntou isso? Fazer uma barra. Fazer uma barra é ação, é distância ou é contato? Quando a gente está fazendo uma barra. 1, 2. Contato ou distância? Hein, gente? Contato. Catiana, contato ou distância? Está com a cara muito séria. Contato. Larissa, contato. Amanda? Acho que é contato. Tem uma criança falando contato aí, ó. Tá todo mundo acertando, ó. Beleza, gente? Vem cá, Davi. Ah, tem uma bonitinha ali, ó.
Aqui, Ah, que professor. linda! Como é que é o nome? Isabela. Oi, Isabela. Oi, Belinha. Tudo bem? Assiste aí, Belinha. Ensina depois para a Catiana, tá? Explica para a Catiana depois. Vamos lá. Então, vou apagar aqui, tá? Falei o que eu queria de força normal. Vamos embora. Pessoal, a aula de hoje é mega importante. Assistam de novo essa aula, pessoal. Vai dando pausa, vai anotando, repete, vai e volta, vai e volta. Isso aqui é o que é mais importante para que se entenda o que vem pela frente também. Eu vou falar muito de leis de Newton quando eu estiver na frente. Quando eu estiver lá em trabalho, energia, toda hora que envolver força, eu vou voltar para cá. Tá? A gente está estudando as leis de Newton e estou aplicando diretamente nas forças mais conhecidas. Vamos embora. Terceira, vou para a tração, tá? O que é a atração, gente? Tração. Deixa eu 10 minutos. Quanto tempo? Só para saber o que eu faço aqui. Tá. O que é tração? Qual é o bizu? Bizu de tração? De sustentar. Ou através de quê? De uma corda. Uma corda ou Sei lá. um fio ou um barbante, não Um é? barbante. Não é? Uma Para porta. vencer Não. o atrito, o Carlos falou. Não, Carlos, deixa eu chegar no atrito para você entender. Força de tração, a palavra mágica é fio, barbante. O que mais que você falou mesmo, hein? Corda. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tem que ter alguma coisa pendurada para ser força. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Deixa eu voltar. Por exemplo, se eu falo aqui para o japonês, fica aqui embaixo, eu sento nas costas aqui do japonês. Tá bom? Ó. Ele ficou aqui, brincando, e eu sentei aqui nas costas dele. Quais são as forças que estão atuando sobre o meu corpo? Né? Voltei um pouquinho, desculpa. Ó. Aqui está o japa. E aqui estou eu assim, ó. Aqui, ó, pornográfico. Não, tá para cá, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quais são as forças que existem sobre mim aqui, ó? Não tem nada de pornografia aqui, não. Quais são as forças que tem sobre mim aqui? Anormal. Anormal. O peso, não é isso? Deixa eu botar de vermelho. O peso e anormal, não é? É. Não. Sabe por que não, gente? Porque, olha que doido, isso aí é uma definição. Aqui, Carlos, como você tinha falado, né, de contato, as costas do japonês não são consideradas uma superfície. Elas são consideradas um corpo. Que é a mesma história quando a gente tem dois corpos assim, ó, um aqui e um aqui assim, ó. Lembra dos bloquinhos que a gente vai estudar bastante, os bloquinhos, ó? Corpo A e corpo B. Essa força que B faz em A, estou aplicando uma força aqui em B, por exemplo, ó. Essa força que B faz em A aqui, ou assim, até que seja assim, ó, um corpo C aqui em cima. A força que B faz em C para cá, a gente não costuma chamar de normal. Por que não? Porque é a força de contato entre dois corpos. Para ser normal, tem que ser com superfície, tá? Esqueci de falar isso importante. Tá bom? Então aqui, ó, é uma força, por exemplo, como é que a gente vai chamar, Alexandre, professor? Eu vou chamar assim, ó, força de A em B. Então aqui vai ser força de A em B. Tá? Então vai ser o peso, centro da Terra fazendo uma força de A em B, que é uma força de contato. Só que a gente não. Quando a gente mostra as principais forças, Carlos, a gente não fala contato porque é muito genérica, entendeu? A gente explora as forças que são conhecidas, que são de fontes conhecidas. Deixa a Belinha assistir também, coitada. Não, professor. Ela atrapalha, né? Né? Tá, gente? Tá claro? A Belinha tá pintando, é isso mesmo que ela tá fazendo? Tá pintando a Catiana, é isso? Tá linda, Tá Belinha. passando batom, professor. Tá passando batom para a foto final. Entendeu, Larissa?
Entendi. Entendeu, gente? Então vou apagar essa foto aqui que não é pornográfica, pelo amor de Deus, hein? Bora. Então agora eu vou apagar aqui também, ó. Quem? Isso mesmo. Voltando aqui para a força de tração, Carlos. Força de tração. Então eu tenho, por exemplo, um teto, tá bom? Uma corda e um corpo. Tá aqui, ó. E esse corpo tem 10 quilos, tá, gente? Tá bom? Beleza. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? O peso. Peso. Quem faz o peso? Sendo da Terra. Sendo a Terra. E mais quem? Atração. Tem normal aqui? Tem não. Não tem uma força para cima? Atração. É atração, não é anormal, como todo mundo é. Todo mundo pensa assim, força para cima, normal. Não é sempre anormal. Para ser anormal tem que ter superfície. Isso aí. Então aqui, ó, eu vou ter uma força para cima. Essa força, pessoal, é chamada de tração. Eles apelidaram de tração. Então, tração é a força que uma corda faz sobre um corpo. Se não for uma corda... Isso, Carlos, isso aí. Então, se eu tenho uma corda atuando sobre um corpo, né, fazendo uma força sobre um corpo, essa força é apelidada de tração. Mas, professor, é tipo uma normal, não é? É tipo uma normal, mas não é chamada de normal. É chamada de tração porque tem uma corda e não tem uma superfície. Quer falar, Fabrício? Depende. Se não tiver corda, é normal? Responde para ele, Larissa. Não Letícia, seja bem-vinda, Letícia. É a Larissa? Não sei. Depende, a resposta é depende. Porque se tiver uma superfície, tá, Carlos? Vai ser anormal. Mas se tiver, por exemplo, uma superfície de um líquido, um corpo boiando, já não é chamado de normal. A força que um líquido faz sobre um corpo é chamada de empuxo. Boa, Gabriel. Empuxo. Isso aí. Então depende, tá, pessoal? Depende. Tem que analisar cada situação, a gente analisa de um jeito. Depende. Tá? Por isso que a gente tem que conhecer as forças. Impulso eu tô ligado. Beleza. Beleza, Carlos. Impulso ele tá ligado, já sabe isso aí. Então, voltando. Atração também é uma força que não tem fórmula. Então, até agora, peso normal e tração, só o peso tem a sua fórmula, porque o peso é uma força resultante. Sozinha, M vezes A virou M vezes G, porque G é a aceleração da gravidade, que é constante, etc. Tá bom? Adivinha qual é a pergunta que eu vou fazer agora? Larissa, qual é a pergunta que eu vou fazer? A reação. Cadê a reação da tração, gente? Cadê? É o corpo puxando a corda, não? A corda. E tá onde a reação? Na corda. Da corda. Ou seja, o teto, através da corda, faz uma força de tração para cima. Eu vou diminuir ela um pouquinho aqui, só para ficar mais claro para vocês. Eu vou diminuir o tamanho da tração. Ó. Então aqui eu tenho uma tração para cima, ok? Que é o teto, através da corda, sobre o corpo, não é? E cadê a reação? A faz em B, B faz em A. Gravem isso. A, teto. B, A, teto. B, corpo. Então, A faz em B para cima. Cadê a reação? B faz em A para baixo. Telinha. Tá começando a ficar claro? Sim. Tá valendo? Tá. Tá suave? Tá. Tá beleza, pessoal? Tá suave, Carlos? Carlos já caiu de novo. Cara, o Carlos, vou ter que falar, Gabriel, vou ter que rir, cara. O Carlos é igual o Vasco. Não é possível, ele cai o tempo todo, cara. Toda hora o Carlos cai. Ele vai voltar. Então, a história é essa, né? A gente vai avaliando cada uma delas, né? Cada força dessas aqui, e sempre pensando, quem faz a força, cadê a reação? Quem faz a força, cadê a reação?
Certo? Certo? Carlos voltou. Ô, Carlos, você tá que nem o Vasco, Carlos. Tá cai-cai, tá que nem o Neymar, pô. Tá cai-cai toda hora. O que eu faço agora, Fabrício? Voltei. Vamos fazer um exercício? Tá. Ou faz os assinantes, o que faz? Oi? Não vai ter? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Duas opções. O que vocês querem? A gente para agora e faz um exercício. São 3,5. A gente tem duas opções agora. Continua e vê atrito e força elástica, que é o que está faltando, ou dá uma parada e treina um pouco isso tudo que a gente falou até agora. O que vocês votam? Continua com a aula, para e faz exercício para fixar os conceitos, e na aula que vem a gente continua a aula de hoje. Vai falar de força elástica e vai seguindo. O que vocês preferem? Tem uns exercícios separados aqui para vocês, uns desafios, etc. O Carlos votou em atrito e força elástica. Um voto. Opção 1, atrito e força elástica. Opção 2, exercício. Opção 1, 1 ponto. Letícia, Catiana. Letícia, coitada, tá perdida. Chegou agora, né, Letícia? Tudo bem, Letícia? Dá um oi aí. Catiana, segue ou exercício ou segue com a matéria? Porque eu não quero que fique muito maçante para vocês, né? Eu estou 1h30 falando. Ó, a Letícia está votando em exercício, 1 a 1. Gabriel, exercício ou continua? Eu prefiro exercício também. Exercício, 2 a 1. Senhor que sabe não tem, Gabriel. Ou é exercício ou é... Essa opção não tem. Exercício ou... Você está parecendo o PSDB, pô, em cima do muro? Vai, 2 a 1, vai. Catiana já falou não, né? Tá 2 a 1. Exercício continua, gente. Carlos caiu e voltou. Continua, 2 a 2. Catiana, o voto de Minerva é seu, hein? Falta a Amanda também. Amanda, exercício continua? Vamos rápido para a gente não perder tempo. Tá 2 a 2. Tem que ter um voto de Minerva aí. O que vocês acham? Vamos embora, gente. Vamos fazer os dois, então? Vamos fazer o seguinte, a gente faz um exercício em 10 minutos, volta e tenta seguir. Aí vai ficar faltando atrito, porque atrito demora bastante, eu demoro muito para explicar atrito. Eu acho atrito muito importante, sabe? Vamos fazer assim, Fabrício, só para ver se vocês fixaram a matéria, porque muita teoria na cabeça de vocês também não fica muito legal. Desafio 19, pode ser. O Fabrício colocou um desafio 19. Vou ler para vocês vão dizer se é A, B, C, D ou E, tá? Olha só, Carlos, para você, hein? Assinale a afirmativa correta sobre a primeira lei de Newton. Letra A. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Letra B. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Letra D. A inércia de um objeto independe da sua massa. Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. A, B, C, D ou E? Acho que é B. Larissa votou na B. Gabriel votou na D. Catiana. Larissa, Gabriel, Carlos. Eu acho que é A, professor. Catiana. Vamos lá, mas quem, hein, que está aí na sala? Letícia. Quem mais está na sala? Acho que esqueci alguém, não. Vamos lá. Então, Gabriel votou na Letícia B, Larissa B. Quem votou na D? Carlos. Carlos D, B. Gabriel votou na D, não foi? Alguém votou na D, quem foi? Falta Catiana e Gabriel. A, B, C, D ou E? A, professor.
A. Quem falou A? Catiana. Tatiana. Gabriel. Gabriel, D. Vamos lá. Então, A, B e D. Ninguém votou na C, ninguém votou na E. Vamos lá, vamos ver junto. Ó. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Mentira. Por que está errada essa? Porque um corpo pode permanecer em movimento retilíneo e uniforme e a força que atua sobre ele é zero. Tá? Então ele pode permanecer em equilíbrio sem força sobre ele. Ficou claro? É o segundo estado da inércia. É isso que pega todo mundo, porque a gente acha que inércia é só parado, não é não. Tem inércia em MRU. B, um corpo tende a permanecer em repouso, primeiro estado da inércia, ou em movimento retilíneo uniforme, segundo estado da inércia, quando a força resultante sobre ele é igual a zero. É exatamente essa, foi o que eu escrevi no quadro aí, perfeito, essa está perfeita. Olha só, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Não. Olha só, gente, quando um corpo está em repouso, quanto vale a aceleração sobre esse corpo? Volta aqui para mim, Fabrício. Quanto vale? Zero. Quando o corpo está em MRU, qual é a aceleração sobre o corpo? Zero também. Zero. Quanto vale a força resultante sobre esse corpo nesses dois casos? Já que força resultante é M vezes A. Zero. É o que está escrito aqui, ó. Quando um corpo tende a permanecer em repouso, ou seja, continuar na inércia, ou em MRU, continuar na inércia, quando a resultante sobre ele é zero, tá certo. Vamos embora, vamos continuar para ver se a C está certa. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso, certo ou errado? Não, errado. Pode... Por que está errado? Por que a C está errada? Gente, por que a C está errada? Porque pode estar em MRU. Porque pode estar em MRU, segundo estado da inércia. Letra D. O Gabriel votou na D. Letra D. A inércia de um objeto independe da sua massa, certo ou errado? Depende. Ela depende da massa, não depende? Uhum. Sim, por quê? Lembra do Jô Soares, Gabriel? Se eu sento numa cadeira, eu vou permanecer na inércia. Se o Jô Soares sentar numa cadeira, a cadeira vai quebrar e ele vai se movimentar com uma força resultante sendo peso, que o centro da Terra faz nele, menos a normal. Letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Isso tem a ver com a primeira lei de Newton? A aceleração é constante na lei de Newton ou não? A primeira lei de Newton é o quê? Na primeira lei de Newton, a aceleração resultante vale zero. Vamos fazer o 21, Fabrício. 21, ó. Vou pular o 20, vou fazer o 21. Ele vai botar na tela o 21 para vocês. Esse é o desafio que eu mandei para vocês para essa semana, para a semana passada, né? Porque a gente não teve aula. Desafio 21 foi o da 19, 20, 21 ficou para a semana passada. Fabrício vai botar o 21 aí na tela, ó. E tudo isso, pessoal, quem tá na sala hoje, Amanda, tá na área do aluno, tá? Tudo na área do aluno. Olha o desafio 21. Assinale a afirmativa correta sobre a terceira lei de Newton. Ó, vamos continuar aqui quero saber a opinião de cada um de vocês, hein? Para ver se vocês prestaram atenção na aula. Vamos embora. Desafio 21. Assinale a afirmativa correta sobre a terceira lei de Newton. Letra A. As forças de ação e reação sempre se anulam. Letra B. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de atrito. De contato, perdão. Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Letra D. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Letra E. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. A, B, C, D ou E? B. Quem falou B? Larissa. B, Larissa chutou a B.
Chutou não, né? É a resposta que ela acha que está certa. Bora, gente. A, B, C, D ou E? B. Quem falou B? Catiana. Catiana, B. Mas quem? Vai. Quem mais? Gabriel, letra E. Letícia. Carlos, letra C. Opa, o negócio tá bom aqui, hein? Cada um vota em uma, ó. Letícia. Letra B, Letícia. Ó, 3B, 3 Bs, um C e um E. Vamos lá. Vamos ler junto, ó. Letra A, terceira lei de Newton, ação e reação. Letra A, as forças de ação e reação sempre se anulam? Não, Não, por quê? porque estão em corpos diferentes. Em corpos diferentes, está certa ela. Como é que elas vão se anular se elas têm corpos diferentes? Não pode. Letra B, os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Certo ou errado? Essa foi a que eu marquei. Você marcou, mas está certo ou errado, pessoal? Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Eu não posso ter força à distância? Peso, por exemplo. Peso que um corpo, né? Exclusivamente não. O Carlos respondeu certo, entendeu, Larissa? A palavra que está errada aí, o que está tornando a letra B errada é a palavra exclusivamente. Uhum. Concorda? Concorda? Não é? Mas a C tá certa? A B não está certa. Vamos para C. Concorda? Porque as forças à distância também formam pares de ação e reação. Então não é exclusivamente. Eu Tem que ter entendi. cuidado. Oi? Eu entendi. Entendeu? Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Essa não é. Alguém botou a C? Essa não é a Catiana, porque foi aquela explicação que eu dei. Ação e reação, peso não são ação e reação. Por quê? Primeiro, porque estão no mesmo corpo. Força de ação e reação tem que estar em corpos diferentes. Segundo, elas são forças de origens diferentes. Uma é de contato e a outra é a distância. Tá certo? Então, letra C não é. Letra D. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. A letra D, ela tá falando o contrário do que a letra A fala. Então, ou a letra A está certa, ou a letra D está certa, concorda? Errou, né, Catiana? Não tem problema, não. O lugar de errar é aqui, na prova que vocês não podem errar. Concorda que a letra D é a certa? Quem acertou? Ninguém acertou. Oi? Então, não se equilibrar é, tipo, não se anular. Não se anular, isso. Equilibrar e anular é a mesma coisa, é isso. Ninguém olhou o gabarito do desafio, quer dizer, o gabarito do desafio, aí. Tá vendo? O Fabrício está falando para assinar aqui para rever a aula. Letra E, as forças de ação e reação. Alexandre botando palavrinhas. Vamos lá, para não esganar. Vamos lá, isso aí, eu quero esganar você, enganar, né? Vamos lá. As forças de ação e reação, letra E, só para a gente bater todas elas. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, nunca atuam no mesmo corpo. Então tá errado, sempre tem que ser nunca aí. Ficou claro? Ajudou a vocês? Ajudou, né? Sim. Vocês estão vendo como é que os desafios são importantes, gente? Não tem problema de digitar errado não, Carlos, eu entendi. Beleza. Então, vamos lá. Consegui satisfazer a gregos e troianos. Fizemos 2 exercícios de explorando a primeira e a terceira lei. Tem um outro exercício da segunda lei aqui. Mas não sei se vale a pena fazer, acho que não. Né? Só para dar força elástica. E o segundo, é o desafio número 20, era interessante. Se der tempo, a gente faz o desafio número 20. Se não, dever de casa de vocês, fazer o desafio 20. É gratuito, é aberto, está na área do aluno. Vamos lá. Vou avisar que está tudo no interfone.
Então, vou apagar aqui, posso? A força de tração, vou apagar. Precisamos falar da força elástica da mola e da força de atrito. A força de atrito eu vou deixar para a próxima aula, porque é uma explicação que eu acho mega importante também. Entender atrito não é fácil, na minha opinião. Pelo menos a experiência que eu tenho com os meus alunos é muita dificuldade para se entender o que é a força de atrito, gente. Parece fácil, né? Atrito, professor, aquilo, você pisa no chão, atrito. Mas o atrito é muito mais profundo do que isso. Tanto que os livros, eles têm um capítulo sempre exclusivo para falar de atrito. Tamanha a importância do atrito. Tá? Então, atrito vai ficar para a próxima aula. Força elástica da mola dá para falar, porque é tranquilo. Vamos lá. Força elástica, Larissa. Hoje eu estou fazendo uma homenagem a Larissa é de onde mesmo? De Minas? São Paulo? Minas. Mas mineiro fala assim, puxando R, né? Paulista que fala assim? Fala. Força. Mineiro Nossa, fala força também? Fala. Força, porta, portão. Porta. Engraçado, né? É que é colado, né? São Paulo grudado em Minas. Você mora mais próximo de São Paulo? Minas mais próximo de São Paulo, não? Não, é mais perto, sim. Mais perto de São Paulo, não é? Olha o R do Paulista aí, ó. Você mora onde em Minas? Qual a cidade? É no Triângulo Mineiro, na verdade. É perto. É Perto. em Pitangui. Aonde? Pitangui, você não vai conhecer, não. Pitangui. Você me respondeu isso na outra aula que eu esqueci. Vamos lá. Força elástica. O que é força elástica, pessoal? O que é força elástica? Mola, borracha, plástico, elástico, etc. Isso mesmo. Então, vamos embora. Olha, o Carlos me deu aqui, ó, um bizu. O bizu é mola, concordo com ele. Mola, elástico, qualquer coisa assim. Então, o bizu, para entender e não confundir, a força elástica é mola, tá bom? Beleza. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês. Vou fazer 2 desenhos aqui para vocês. Ó. Primeiro, o segundo. Uma mola, um corpo. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, né? Ó, aqui está o corpo. Então, essa mola, ela está na posição relaxada, posição de equilíbrio, tá? Posição que eles gostam de chamar de relaxada. Relaxada. Tá? Posição relaxada. Aí eu vou e faço sobre essa mola uma força assim, ó. Vou empurrar ela. Empurrei ela. Ela vai se comprimir assim, ó. Tá certo? Aqui está o corpo. Tá todo mundo acompanhando, pessoal? Todo mundo acompanhando? Alguém escreveu alguma coisa que eu me perdi, Fabrício? Vamos embora, olha só. Então, eu fiz uma força sobre a mola e soltei, tirei a mão. O que vai acontecer com esse corpo? Comprimir a mola. Comprimi a mola, tá bom? Soltei, tirei, fiz uma força aqui, comprimi, soltei. O que vai acontecer com esse corpo? A mola vai... O Gabriel escreveu deforma, vai deformar a mola, deformar, mas sem estragar a mola. Mas se eu soltar o corpo, o que vai acontecer, gente? Ele vai sair andando. Ele vai sair andando. Eu empurrei para a esquerda, para a minha esquerda, e vou soltar, ele vai andar para onde? Ele expande, isso. Expandir. Expandir. Ele expande para onde? Para a minha direita. Para a sua direita, para a minha esquerda. Para cá, ó. O que vai acontecer, gente, é que aqui, ó, vai ter uma força que a mola vai fazer no corpo. A mola vai fazer uma força no corpo para cá, ok? Essa força que a mola faz no corpo é a força elástica da mola. Então, o que é a força elástica da mola? É a força que a mola faz num corpo, fazendo com que ele tenda a voltar para a sua posição de equilíbrio. De novo, força elástica da mola é a força que um corpo faz, que a mola faz sobre um corpo, para que esse corpo volte para a posição de equilíbrio, para a posição relaxada dele.
Certo, gente? Tá claro para todo mundo isso? Então, enquanto esse corpo não voltar para a posição dele, vai existir força elástica. Certo? Só que essa força elástica, ela é diferente das demais. Por quê? Porque quanto mais eu comprimo a mola, maior é a força que a mola vai fazer no corpo para que ele volte. Mas à medida que ele vai voltando, a força vai diminuindo até a força zerar. Não é? Quando ele voltar para essa posição aqui, ó, nessa posição aqui, quanto vale a força elástica da mola? Nessa aqui, quanto vale a força elástica da mola? Zero. Ué, mas aqui não tem um monte de força? Tem. E quanto mais eu comprimir, mais força. Ou seja, a força elástica da mola, ela é diretamente proporcional à deformação. Alguém falou deformação, acho que foi o Carlos. A deformação, ela é diretamente proporcional à deformação. Como assim? Quanto maior a deformação, maior a força que a mola faz no corpo. Quanto menor a deformação, menor a força que faz. Ou seja, ó, eu estou comprimindo, eu estou aumentando a deformação da mola. Olha aqui como é que ela está se deformando. A distância está aumentando, a força aumenta. Quando eu solto, diminui. É tipo estilingue, Carlos, isso mesmo. Tipo estilingue, é isso mesmo. O estilingue, a gente puxa, quanto mais a gente puxa, maior a força dele. Só que quando a gente solta o estilingue, ele vai e para. Até cai, né? É isso mesmo. Então, força elástica é uma força feita sobre uma mola, sobre um elástico e etc. Que tem essa coisa da deformação dele. E a força elástica é dada por... Alguém sabe a fórmula da força elástica? Não. Quem sabe? Não vale da Google não, hein? Eu não sei. Vamos lá. K vezes X. K vezes X. Quem é K, pessoal? O que é K mesmo, hein? K é a constante elástica da mola. Como assim? Cada mola tem uma dureza, não tem? Não quer ouvir nada? Quem escreveu Kelvin? Gabriel. O que é Kelvin, Gabriel? Pirou. K é a constante elástica da mola, gente. Então, se você comprime uma mola, imagina uma mola de caderno, espiral. Você faz assim facinho, não faz? Ó, muito fácil, não é? Agora, pega uma mola do nosso carro, tira uma mola do nosso carro e tenta comprimir. Vou subir eu, japonês, o Jô Soares, e a mola não vai nem se mover. Por que não vai se mover? Que ela é dura. Porque ela é dura, porque ela tem uma constante elástica grande. Então, K é um valor que diferencia as molas com menos dureza, menos duras, para as molas mais duras. Então, quanto maior o K, maior a dificuldade da gente comprimir a mola ou estender a mola. Ok? Então, esse é o K. E X? X, gente, é essa distância aqui, horizontal, ó. Esse é o X, ó. X é essa distância horizontal aqui, ó. Que a gente chama de deformação da mola. É essa distância horizontal. Então, a força elástica da mola é dada pelo K, que é a constante elástica da mola, vezes o X, que é a deformação da mola, ó. Essa distância que a mola anda. Tanto comprimindo, Larissa, quanto alongando. Se eu alongar a mola, o X vai vir daqui para cá. Se eu comprimir a mola, o X vai ser daqui para cá. Quanto vale o X aqui, gente, nessa situação de relaxamento? O X, zero. Zero. Boa, Gabriel, tá ligado aí. Zero, não tem deformação aqui, ela está relaxada. Já aqui não, ó. O X existe porque eu deformei ela em relação à minha posição de equilíbrio. Então, isso aqui, bisuzão também, ó. Força elástica da mola é dado por K vezes X. Tá? K é a constante elástica da mola. Claro, gente? Gente, eu preciso repetir para vocês a importância dessa aula de hoje. Ela é mega importante. Vai por mim. Mega importante. Assistam 10 vezes. Mega importante. Todo mundo entendeu força elástica?
É aulão do bizu, sendo segundo o Gabriel aí. Todo mundo entendeu força elástica, gente? Temos 4 minutos. Eu queria fazer mais uma questão, então. Pode ser? Queria fazer um desafio. Desafio 20, Fabrício. E a reação dela? Ah! Caramba! Larissa! Esqueci do trezinho assim, ó. Terceira lei de Newton. Larissa, boa. Obrigado, Larissa. Esqueci. Cadê a reação dela, gente? Boa. Cadê a reação? Quem é a ação mesmo, hein? Quem faz a ação? A mola no corpo. Cadê a reação? O corpo na mola? O corpo na mola. Tá na mola. Tá aqui, ó. Pô, boa, Larissa. Ia deixar passar. O corpo na mola. Olha o fel aqui contrário, ó. Isso aí, boa. Obrigado. Obrigado mesmo. Essa eu tinha esquecido. O corpo na mola. Então, ação. Mola no corpo. Está no corpo a ação. Reação. Corpo na mola. Está na mola. A faz em B, B faz em A. Foi? Oi? Todo mundo entendeu? Letícia, que chegou tarde aí, está conseguindo compreender a aula, Letícia? Letícia? A Letícia voltou. Qualquer coisa, essa aula é gravada e vai estar disponibilizada na área do aluno, tá, Letícia? A gente tem uma área do aluno, qualquer dúvida aí, o Fabrício depois troca uma ideia contigo. Todo mundo, gente, entendeu? Catiana? Entendi, sim, professor. A Belinha, entendeu? Entendeu, sim. Ah, beleza. Eu vi a Letícia. Suave, Carlos? Hoje tá suave, Carlos? Tranquilo, Carlos? Que a aula de cinemática vetorial você sofreu, não foi, Carlos? Suave, não é? Tá valendo a pena experimentar o terno para ser padrinho mais tarde, não tá? Vamos, Fabrício. Desafio 20 para a gente fazer juntos e encerrar por hoje. Mas assiste às aulas, Carlos. Vale a pena. Cinemática vetorial, a gente não pode jogar fora o conceito, não, tá? Desafio 20, olha aí, ó. Vou ler para vocês. Um carro com massa 1000 quilos parte do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Sabe-se que o movimento é uniformemente variado. Sendo assim, calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. De novo, um carro com massa 1000 quilos parte do repouso, falamos muito sobre isso na cinemática, e atinge a velocidade de 30 metros por segundo em um intervalo de tempo de 10 segundos. Sabe-se que o movimento é uniformemente variado. Caramba, cansei de falar com vocês sobre isso, hein? MRUV. Sendo assim, calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Vou apagar aqui. E agora, como é que faz essa? Calcula a aceleração primeiro. Como é que faz? A garota calcula primeiro o quê? Ele quer a força resultante. Força resultante é M vezes A, não é? Então, o exercício é esse aqui, ó. É o desafio 20. É assim, ó, você tem um corpo com velocidade inicial igual a 0, aí ele vem para cá, para uma determinada posição, com velocidade igual a 30 metros por segundo. Esse corpo tem massa 1000 quilos, e demora 10 segundos, intervalo de tempo de 10 segundos, para chegar aqui. Ele quer a força resultante aqui, ó, que atua sobre o corpo. Ele quer essa força resultante aqui, ó. Querem tentar ou já podemos fazer? Alguém quer tentar fazer aí? Ou já posso cair dentro aqui? Pode ir. Posso ir? Posso, gente? Gabriel, Carlos, Amanda. Pode cair dentro. Lá vou eu. Vamos embora, olha só. Força resultante, botei espremidinho aqui embaixo, ó. Força resultante é M vezes A. O M vale 1000. E o A? Ih, ferrou. O A eu não tenho. E eu não tenho, olha só, Larissa, eu não tenho as forças que atuam sobre esse corpo na horizontal para poder fazer a força resultante. Lembra lá na segunda lei de Newton que eu falei? Então eu tenho que partir por M vezes A.
Porque as forças existentes para calcular a resultante não são dadas aqui. No caso, é só uma, né? Uma não. Porque quando ele fala força resultante, provavelmente você vai ter uma força para cá e o atrito para cá que a gente não estudou. Mas não importa, porque eu não quero saber de atrito nesse momento, eu quero saber de força resultante. A M vezes A. Ele diz que é um move, gente. Se é um move, qual das 3 fórmulas eu vou usar do move que é conveniente para eu achar a aceleração? Velocidade, ele me deu a velocidade inicial, me deu a velocidade final, me deu o intervalo de tempo e eu preciso da aceleração. Qual é a melhor fórmula? Delta Qual V delas? por T. Qual? Delta V por delta T? Pode ser delta V por delta T, ou pode ser V igual a V0 mais AT, que é uma variação dessa fórmula. Todo mundo acompanhando? A Catiana sumiu. Eu? Tá aqui a Catiana, você tá aí, né? Eu não te vi aqui. Tá Professor, todo mundo essa que acompanhando, você falou gente? por último é a de Euler? Como é que é? Essa daí é a de... Eu esqueci, Euler, né? Acho que é assim, alguma coisa. Qual que você está falando? É V Essa igual a última V0 mais AT? Uhum. Sim. Acho que não. Fórmula de Euler não, né? Acho que não. Não. É a função horária da velocidade no move. Porque assim, a gente tem 3 fórmulas no move. Quais são? Sempre que tiver move, a gente pensa em 3 fórmulas. A primeira eu aprendi, eu não sei se eu falei para vocês, outro dia eu aprendi com um aluno essa fórmula aqui, ó, é a função horária da posição no move, ó. Sim, como é que é mesmo, hein? Só vovó tem aquilo, como é que é? Também, não, aquilo tudo, aquele troço quadrado no meio da cara. Sim, só a vovó tem aquele troço quadrado no meio da cara. Essa aqui é a função horária da posição. Função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E a última que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, qual das 3 é a mais conveniente? Ou, como a Larissa falou, delta V sobre delta T. Então, aqui não fala de distância. Ó. Se não fala de distância, essa não interessa e essa não interessa. Só pode ser essa aqui. Ó. Ou delta V sobre delta T também serve. Opa! Ou delta V sobre delta T. Então, aqui. Então, vamos embora. V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 30. Velocidade inicial, 0. Aceleração, eu quero. Tempo, 10. 30 é 10A, A vale 3. 3 metros por segundo ao quadrado, 3. 1000 vezes 3, 3.000. 3.000 newtons. Bem simples, né? Então, essa força aqui é de 3.000 newtons. Essa força que está atuando sobre esse corpo para ele se mover. Ficou claro, gente? Isso aqui foi um desafio, tá, gente? O desafio normalmente o desafio é bem tranquilo. Aí na lista de exercícios eu capricho mais, porque teoricamente eu já expliquei a matéria. Tá? Então é sempre isso, desafio para vocês verem se vocês têm uma noção da matéria. Aí a parte da lista mesmo é foco no Enem. Lista, foco no Enem e foco nas principais provas que caem por aí. Claro? Suave? Sim. Molezinha? Professor, então a mola é uma grandeza vetorial? Força de... Olha só, a mola não... Quem perguntou? Gabriel? Carlos? Gabriel, mola não é grandeza. Tá? A força elástica, sim. A força elástica da mola é uma grandeza vetorial, porque tem módulo de direção e sentido. A força que a mola faz sobre um corpo. Isso aí. Perfeito. Boa. Está associando com o que a gente aprendeu anteriormente. Perfeito, gente. Catiana, alguma pergunta? Não, professor. A Belinha tem alguma pergunta para fazer? Croácia ou França? Pô, faz uma pergunta fácil aí, Gabriel. Essa eu não sei responder, não. Letícia, alguma dúvida? Não. Larissa? Acho que a Calissa caiu mesmo, também sim, percebi aqui. Carlos, tranquilo esse, Carlos? Tá massa? Foi massa a aula, Carlos?
Carlos está aí, não? Massa, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, muito tranquilo, de nada, um grande prazer, Carlos. Muito obrigado, um grande prazer. Aula que vem, não percam, por favor, que eu vou explorar atrito, que está faltando. Força de atrito. Vou demorar uns 40 minutos explicando força de atrito. Mega importante e cheia de detalhes, assim, uma matéria muito detalhe. Então, aula que vem, eu vou explorar a força de atrito e vou começar a fazer aqueles exercizinhos de bloquinho, sabe?